Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra, onde nós estamos aprendendo a respeito do Evangelho e de como ele pode transformar o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre o tema Filhos de Deus. Nós acabamos de passar pela Páscoa, onde nós lembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e celebramos a sua ressurreição, ao qual, após esse seu sacrifício, essa sua missão, nós podemos hoje sermos chamados, de fato, filhos de Deus. E como o Evangelho, ele traz isso para nós. Como nós podemos ser transformados pelo Evangelho, a qual ele apresenta que nós somos de fato filhos de Deus. Então eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo na primeira carta de João, no capítulo de número 3, versículo de número 1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém. Esta versão que eu acabei de ler é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu quero compartilhar com os irmãos outras duas versões deste mesmo versículo. A versão King James, que é um pouco mais antiga, está datada de 1641, e a nova versão internacional, ou a NVI. A versão NVI, ela diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A versão King James diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então veja que há distinções entre as versões. A primeira versão que eu li, a King James e a NVI. É interessante que tanto as versões NAA como NVI ou King James, elas apontam para uma realidade, que de fato agora nós somos filhos de Deus. E ao estudarmos essas versões bíblicas, nós chegamos à conclusão de que de fato era isso mesmo que João queria que seus leitores tivessem, essa realidade de que a partir do momento em que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já nos tornamos filhos de Deus. No versículo de número 2, ele vai enfatizar isso. Ele vai dizer que no momento ainda não estamos na plenitude desta realidade, mas nós podemos já nos considerarmos como filhos de Deus, porque o Pai já nos considera como seus filhos. Então, João queria que seus leitores entendessem essa realidade, a qual o Evangelho traz para as nossas vidas, que de fato agora nós somos filhos de Deus, e nos tornamos filhos de Deus não por causa de um contrato, não por causa de uma instituição, de uma denominação, mas nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, a qual
né, o Pai tem derramado o seu amor sobre nós. Quando João ele fala vejo, né, ele chama a atenção para que observem, sintam, olhem bem. É como se nós estivéssemos contemplando uma paisagem, né, e ficássemos ali contemplando ela até o momento em que nós observamos mais a fundo e encontramos ali realidades que talvez na nossa primeira observação nós não encontramos. E João ele quer passar isso para os seus leitores, lembrando que a igreja nesse período estava passando por uma perseguição. Então João queria que seus leitores entendessem que apesar do momento de tribulação, momento de angústia, de dor, de tristeza, né, eles deveriam entender, deveriam enxergar, deveriam sentir que apesar de tudo isso, eles são filhos de Deus. E isso deveria confortar os seus corações, né? Porque o mundo a qual eles estavam sofrendo perseguições não os conhecia, porque não conheceu a Deus. João estava querendo dizer que eles estavam passando por essas tribulações neste mundo, mas este mundo não pertence mais aos filhos de Deus. Este mundo não traz mais realidades que podem mudar a vida de um filho de Deus. Não, somente o amor do Pai pode, né, fazer com que o cristão, agora filho de Deus, supere todas as suas dificuldades, né, e consiga viver com esperança neste mundo, apesar das tristezas e das dores, né, que são causadas pelas tribulações que enfrentamos neste mundo. Então agora nós temos uma visão de um Deus Pai, né, um Deus que cuida dos seus filhos. Assim como Cristo chamava Deus de Pai, hoje nós podemos chamar Deus de Pai, né? E muitas vezes nós não entendemos essa realidade, né? Quantas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso, né? E não entendemos a dimensão disso, o poder disso. E você se direcionar a Deus, o Rei do Universo, né? O grande Senhor, como seu Pai. E você deve se perguntar, mas todos são filhos de Deus? Não. Todos somos criados por Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós, né, aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz e entregamos a nossa vida a Ele. Como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, em sua conversa com Nicodemos, a partir deste momento, né, nós somos nascidos de Deus, gerados novamente, né, um novo nascimento. Né. Aqueles que passaram por esse processo, né, a conclusão mais óbvia é que aqueles que já nasceram de novo hoje, né, estão mais maduros na fé e já entendem esse processo. Mas aqueles que estão começando agora são bebês espirituais e que precisam da ajuda, né, de seus irmãos mais velhos na fé para enxergar esta realidade que o Evangelho traz para as nossas vidas. Talvez você tenha dificuldade em chamar Deus de Pai. Por isso, essa realidade do Evangelho, ela não muda, né, na sua vida. Por isso, ela não transforma o seu dia a dia. Porque talvez você tenha passado por um relacionamento abusivo com o seu pai. E você, ao se direcionar a Deus como Pai, automaticamente a sua mente, ela traz essas más recordações. Mas isso não pode ser uma barreira para nós agora cristãos. Independentemente se tivemos um bom relacionamento, temos um bom relacionamento com o nosso Pai terrestre, né, ou tivemos um mau relacionamento, Deus está muito acima desse relacionamento. Deus vai além. Deus é o Pai perfeito, é o Pai de amor, é o Pai de misericórdia, é o Pai de perdão, é o Pai de bondade. Então, quando nós
nos direcionarmos a Deus como um Pai, nós precisamos ter a certeza que verdadeiramente nós somos seus filhos, e isso já é uma realidade nas nossas vidas, para todo aquele que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. E Deus, quando Ele nos diz que agora Ele é o nosso Pai, Ele tem responsabilidade para conosco. A Bíblia está repleta dessas responsabilidades, mas eu quero citar aqui 5 responsabilidades, pelo menos 5 responsabilidades que Deus tem para conosco, né? Então eu vou citar uma responsabilidade e citar também um versículo, né, a qual a sua palavra diz e confirma essa responsabilidade. Então, primeiro, Deus é o nosso provedor. É Ele quem provê, né, as coisas em nossa vida. Deus é o nosso provedor. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso protetor. É Ele quem nos protege. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31. Deus é o nosso protetor, portanto, não temais. Deus é o que nos encoraja, o nosso encorajador. Tendes ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Salmos, capítulo número 10, verso de número 17. Deus é quem nos conforta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 e 4. E por último, Deus é quem nos disciplina, pois eles nos corrijam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo de número 10. Então essas são as responsabilidades de Deus para com os seus filhos, né? Agora que vivemos neste mundo, nós precisamos tornar esta verdade realidade em nossas vidas. Nós não estamos abandonados, né? Nós não estamos descuidados, sozinhos, não. Nós temos verdadeiramente um Pai que olha por nós, né? E que a oração do Pai Nosso não seja apenas uma repetição, mas seja uma verdade. Que nós possamos olhar para Deus, né, quando nós orarmos e direcionarmos a nossa oração verdadeiramente para o nosso Pai. Um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama, um Pai que está pronto para nos ajudar, né, com suas mãos estendidas e com seus braços abertos para receber os seus filhos. Deus não olha para nós mais, né, com o peso do pecado. Aqueles que estão em Cristo tiveram seus pecados lavados
E toda vez que nós olhamos e Deus olha para nós, Ele enxerga o sacrifício do Seu Filho sobre as nossas vidas e nos torna justificados, puros, limpos. Por isso Ele nos aceita em Sua presença. Você não entra na presença de Deus simplesmente, como um qualquer. Você entra na presença de Deus como filho dele, porque Ele é o nosso Pai. Vede com que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente nós somos. Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Deus está levantando uma geração para exercer o seu governo sobre toda a terra, sobre toda a terra. Deus está levantando uma geração para exercer o seu governo sobre toda a terra, sobre toda a terra. Somos os filhos que manifestarão o seu poder. Sinais e maravilhas vão viver até que toda a terra seja cheia. Deus está levantando uma geração para exercer o seu governo sobre toda a terra, sobre toda a terra. Deus está levantando uma geração para exercer o seu governo sobre toda a terra, sobre toda a terra. Somos os filhos que manifestarão o seu poder. Sinais e maravilhas
que manifestarão o seu poder. Sinais